Eu acredito que o Bitcoin pode estar diante da última pernada do ciclo. Foi nessa fase, no ciclo anterior, que algumas altcoins entregaram boas valorizações. A gente consegue observar aqui, com essa tela dividida ao meio, lado esquerdo Bitcoin, lado direito Ethereum. Estou trazendo esses exemplos aqui para você ter uma ideia. Na última pernada, de aproximadamente 130% do Bitcoin, foi onde a gente teve algumas altcoins entregando grandes valorizações, né? Aqui a gente consegue ver, enquanto o Bitcoin mandou 130% aproximadamente, a VAX fez 10 vezes a valorização do Bitcoin nesta fase do ciclo. Bem, eu confesso que neste ciclo, com base na análise técnica que a gente vê hoje, eu acredito que a gente não terá grandes valorizações na maioria esmagadora das altas, como foi no ciclo anterior. Mas tem algumas altcoins que mostram para a gente ainda estruturas impossíveis que podem sim entregar grandes valorizações, assim como fez a VAX no ciclo anterior, digamos que nesta fase do ciclo. Hoje irei compartilhar com vocês duas altcoins que eu ainda não falei aqui sobre elas no canal, que estou monitorando e vejo potencial de entregar grandes valorizações com base na análise técnica. Mas antes da gente abordar essas duas altcoins, vale lembrar que estamos diante das últimas horas que você está tendo a oportunidade de entrar para o treinamento mais completo de criptomoedas da internet. Estamos falando do treinamento CryptoGains, além do conteúdo teórico que você tem acesso de forma vitalícia. Ao adquirir o treinamento CryptoGains, você também ganha acesso a 10 meses de membros. Toda a grade de conteúdo e mais informações sobre o programa de membros que é dedicado aos participantes do treinamento CryptoGains. Todas as informações estão aqui no link da descrição e também no primeiro comentário fixado. Aproveita, essas são as últimas horas de carrinho aberto. Recado dado, vamos dar início aqui à nossa análise, onde eu irei compartilhar com vocês essas duas altcoins que têm potencial de entregar grandes valorizações posteriormente ao longo das próximas semanas. Tá? A primeira altcoin é a Litecoin. Estamos falando de uma criptomoeda dinossauro, né? Digamos assim, uma criptomoeda antiga. E bem, turma, quando a gente olha aqui para um dos fatores que me faz acreditar que a gente pode ter grandes valorizações aqui para Litecoin é um que a gente enxerga aqui com base na teoria das ondas de Elliott, tá? Observem esse padrão que vocês estão vendo aí, passando agora na tela. Estamos falando de uma construção de um triângulo dentro de uma onda 4. E eu tô vendo aqui esse padrão se desenhando, tá? Antes da gente focar aqui nesse padrão na Litecoin e apresentar, descer para os tempos gráficos menores e apresentar as faixas de possíveis compras, eu quero mostrar para vocês um altcoin que teve um padrão muito parecido e já explodiu, né? Foi a Ripple. A Ripple, também uma moeda dinossauro, né, digamos assim, apresentou um padrão muito parecido. A gente apresentou aqui ao longo de 2015 uma onda 1, uma onda 2, além de 2016, uma onda 3 que finalizou em 2018 e uma onda 4 em triângulo que finalizou só em 2024 e deu essa pernada de alta que podendo dar continuidade ao longo das próximas semanas, tá? Observe então o triângulo que se apresentou dentro de uma onda 4 aqui na Ripple. A gente está vendo algo muito parecido ocorrer com a Litecoin, né? Eu vou trocar o gráfico para a Ripple novamente, voltando aqui para a Litecoin. Vejam quão semelhantes estão esses gráficos aqui, tá? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 em triângulo. Em teoria, a gente já pode estar muito próximo de finalizar, se já não finalizou esse triângulo aqui, para a gente romper esse padrão para cima, tá? O ponto de invalidação dessa análise técnica aqui, estamos falando de probabilidades, o ponto de invalidação é se a gente perder aqui o fundo da onda C, que está ali na casa dos $42, tá? Enquanto a gente estiver montando aqui esses fundos mais altos, mantendo aqui os $42, a minha expectativa é que a gente tente alguma coisa aqui ao longo das próximas semanas, tá? Um rompimento para cima. Ponto muito positivo, batendo o olho aqui, é que muito provavelmente a faixa que mais teve negociação na história da Litecoin está aqui na casa dos $66, tá? Não vou conseguir traçar a informação do VPVR nesse gráfico aqui, mas se vocês observarem, muito provavelmente
a faixa que mais teve negociação da história da Litecoin, ou se não a segunda faixa, está aqui abaixo do ativo nesse suporte de 68,70 dólares, beleza? Quando a gente desce aqui para o curto prazo, muito possível a gente vê que uma vez que a gente segurou nessa casa de suporte dos 70 dólares, a gente sobe com uma estrutura aparentemente impulsiva, 5 movimentos subindo. Logo, se a gente vier a fazer uma retração, eu estaria encarando isso aqui como uma possível oportunidade. É claro que eu estaria analisando como é que vai ser essa eventual retração caso ela aconteça, mas se o Bitcoin fizer uma retração, rejeitar a faixa atual aí próximo de 100 dólares e fizer um reteste, muito provavelmente a Litecoin vai estar dando essa possível oportunidade aqui nesse reteste, beleza? Eu estou de olho para uma possível compra aqui entre os 76 aos 72 dólares, tá? Uma faixa que teve muita negociação durante a pernada de alta, também região de captação de liquidez abaixo aqui dos fundos. Então, eu estaria analisando eventualmente um reteste acontecendo para ver se a gente tem características de retração para tentar embarcar numa próxima pernada de alta aqui na Litecoin, tá? Considerando que o Bitcoin tem maiores probabilidades de formar o fundo, provavelmente a Litecoin também formou esse fundo, né? Até porque ela mostra pra gente uma estrutura impulsiva aqui subindo. Mas, de qualquer forma, a gente precisa analisar como é que vai ser esse reteste aqui, beleza? Então, a Litecoin é uma das moedas que eu estou monitorando para tentar embarcar se eventualmente a gente tiver uma oportunidade mais à frente, beleza? E quanto ao alvo, bem, eu acredito que se a gente vier a entregar um rompimento de onda 5 aqui na Litecoin, a gente pode sim estar buscando a all-time high, né? E se o ativo der oportunidade, eventualmente numa retração, estamos falando de uma valorização superior a 400% até a all-time high da Litecoin. Então, acredito que possa ser uma oportunidade caso ela faça esse reteste aí ao longo dos próximos dias. Beleza? Então, a primeira altcoin que mencionei aqui para o vídeo de hoje é a Litecoin, pela primeira vez que eu menciono ela aqui nos vídeos no canal. Outra altcoin, a segunda que eu quero trazer aqui para vocês, é a BCH, tá? É o Bitcoin Cash. Pela primeira vez também que eu menciono o BCH aqui no canal. Claramente a gente sobe, turma, de 2022 para cá, numa estrutura de 5 ondas, e até então a gente vem retraindo em 3 movimentos, né? Um típico movimento, isso aqui nos mostra uma característica corretiva do BCH, tá? Eu gosto que a gente finalizou aqui essa possível correção até então próximo dos 250 dólares, que é uma das faixas que mais teve negociação na história. E dá pra gente ver nessa perna ali embaixo 5 movimentos, né? Indicando pra gente que essa queda já pode ter sido finalizada. Ao contrário da Litecoin, a sua alta que ela vem apresentando nos últimos dias não teve uma característica tão clara, impulsiva na minha visão. Mas de qualquer forma, eu estarei também analisando uma possível compra, caso o ativo faça uma retração aí ao longo dos próximos dias. Então, a compra aí abaixo dos 300 dólares me parece uma boa com as informações de hoje, 4/5, tá? Porque eu digo as informações de hoje porque eu estarei analisando como é que vai ser posteriormente esse reteste, beleza? A gente quer ver características de reteste, senão cancela a ideia da compra. Então, considerando que temos aqui um possível impulso, uma retração para voltar a subir, a gente pode estar dando outra pernada de valorização aqui no BCH. E se a gente projetar a primeira onda para buscar um alvo para essa próxima pernada aqui, estamos falando de um alvo aí, se a gente aplicar o primeiro movimento aqui impulsivo, próximo dos 2.000 dólares, não é isso? Eu sinceramente não estou tão otimista assim, né, quanto ao BCH. Se eu estivesse, já teria comprado esse ativo. Mas uma vez que a gente monta aqui uma estrutura impossível, uma estrutura de correção até então, não podemos fechar o olho para essa criptomoeda. Sim, a gente pode ter oportunidade dela aqui nessa atração, beleza? Eventualmente, até se o ativo vier a perder os fundos, eu estaria analisando aqui uma oportunidade até uma captação de liquidez aqui próximo dos 250 dólares, beleza? Estamos diante de um baita de um suporte. Eu acredito que a gente, no mínimo, tenta alguma coisa aqui acima ainda, posteriormente no BCH. Logo, abaixo dos 300, creio que pode ser uma boa oportunidade aí para as próximas semanas, beleza? Então, essa é mais uma altcoin que eu estarei monitorando aí ao longo dos próximos dias. Então, traders, investidores, por hoje é isso. Talvez vocês não esperavam, né? Essas altcoins aí mais antigas, Litecoin
BCH, mas uma vez que elas mantêm estrutura impossíveis ainda, eu acredito que a gente sim pode entregar valorizações para estes ativos ao longo dos próximos dias, tá? Desde que elas mantenham essas estruturas, né? Cada uma com seus pontos de invalidação, beleza? Então, por hoje é isso. Pela sua atenção, meu muito obrigado. Dúvidas, críticas e sugestões, deixe aí nos comentários. Lembrando que hoje é o último dia, estamos diante das últimas horas que você está tendo a oportunidade de participar do treinamento CryptoGains. Caro dado, vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.